Já que você citou a Constituição, eu vou entrar no nosso próximo assunto, que é esse debate que acontece no STF hoje em relação ao marco temporal, né? O que é marco temporal? Na verdade, é uma interpretação jurídica que diz que só são válidas para fins de demarcação essas terras indígenas que estavam ocupadas por povos indígenas na promulgação da Constituição de 88. Mas isso não está escrito na Constituição, é realmente uma interpretação que é defendida principalmente por, veja só, ruralistas. Pois é. O relator da ação é o ministro Edson Fachin, ele já deu seu voto contrário pelo marco temporal, e agora a gente tem essa reunião de mais de 6 mil indígenas, são 173 povos ali em Brasília, esperando para que o STF derrube de uma vez por todas esse tal marco temporal. O julgamento ainda não começou, mas tem uma concentração, a gente tem imagens, inclusive, dessa concentração dos povos indígenas ali em Brasília. Essas são imagens, eles estão acompanhando ao vivo ali no telão todos os acontecimentos, as movimentações no STF. São imagens da mídia Ninja e a PIB, que a gente acompanha agora. Mas é isso, é uma decisão, é um julgamento importante. O STF precisa botar fim nessa discussão, inclusive, porque é um ataque aos povos indígenas quando você diz que só pode ser demarcada a terra que estava ocupada em 1988. Essas terras não estavam ocupadas antes disso. Então, assim, onde estavam esses indígenas antes disso? Né? É uma discussão que não leva a nada. Então, enfim, como você avalia esse dia importante hoje? Eu espero que o STF tenha o bom senso, né, de promover uma decisão justa, né, que vá ao encontro do que diz a Constituição, não a partir da data em que ela foi promulgada, mas ao que ela diz em relação aos direitos das terras indígenas. O que ela diz em direção ao respeito, à obrigação do Estado de respeitar as tradições, a cultura, né, a organização social, o modo de vida e os territórios ocupados pelos indígenas. Né? Infelizmente, nós estamos num país hoje governado por uma pessoa que foi eleita pela mineração, pelo agronegócio, pelo setor de armas, né? e que mantém, né, bancadas fortes, eu digo assim, numerosas, né, no Congresso Nacional, à frente, né, parlamentar da agricultura, né, que é ali, conduzida pela Confederação Nacional da Agricultura, pela Associação Nacional dos Produtores de Soja, enfim, são financiadores da eleição do Jair Bolsonaro. São também financiadores das manifestações antidemocráticas e golpistas marcadas para o 7 de setembro. São financiadores de gente como o cantor Sérgio Reis, né, que foi às redes sociais para falar as besteiras que falou e foi execrado. Então, é muito importante que essa decisão do Supremo deixe claro, né, que o direito dos povos indígenas previsto na Constituição ele tem que ser exercido. Né? Até essa expressão marco temporal é uma expressão difícil de ser assimilada pelo povo, né, pela população em geral. Né? No entanto, os indígenas sabem, eles sabem muito bem, né? Eles têm uma educação política, né? Uma formação social, uma consciência de classe e de etnia muito maior do que todos nós. Então eles estão lá em Brasília fazendo manifestações maravilhosas, né? Desde a semana passada. É impressionante a capacidade de mobilizar e de sensibilizar e de dialogar que eles têm. É importante que o Brasil todo entenda que o que está em jogo não é só um pedaço de terra a que uma comunidade pequena de famílias indígenas tem direito. O que está em jogo é uma visão de nação, uma visão de nação que respeite as várias etnias, inclusive aquelas que estavam aqui antes de nós. Né? E é muito importante que essa decisão seja favorável às comunidades indígenas. Por quê? Porque ela vai representar, vai influenciar outras decisões, né? Ela diz respeito a um processo do governo de Santa Catarina, né? Com a comunidade lá, Ibirama-Laclanô, se é assim que se pronuncia, né? Mas ela vai ser de repercussão geral, então ela vai encurtar o caminho de muitas outras decisões que podem vir aí cair no judiciário, né?
Então, e se for uma decisão desfavorável às comunidades indígenas, eu temo que coisas muito ruins possam acontecer, né? Então, eu espero muito, com muita fé, assim, na justiça e no bom senso, por uma decisão sábia dos ministros do Supremo, Thalita. Outra discussão que a gente acompanha atentamente, inclusive a gente pegou essa cena, conseguiu, na verdade, essa cena ao vivo lá de Brasília, com esse indígena pintando o rosto, que remete a Ailton Krenak, né, na Assembleia Constituinte de 87. Ele ali também, na tribuna, pintou o rosto com a tinta de genipapo, né, que é essa tinta preta, num ato que ficou marcado, histórico, porque ele considerava as discussões ali como um retrocesso para a população indígena, e daí foi um ato que rodou, inclusive, essa manifestação dele de pintar o rosto rodou nas redes, na época, a mídia toda, e foi bastante importante para essa discussão, e a gente viu essa imagem agora que remete, então, àquela cena. Paulo, obrigada, viu, pela conversa, a gente continua acompanhando esses atos, essa discussão, e a gente volta a se falar na próxima semana. Uma boa tarde para você, um beijo. Diga. Boa tarde, Thalita. A gente continua acompanhando aqui na Rede Brasil Atual, a repórter Cida de Oliveira está lá acompanhando o julgamento, vamos estar atentos tanto a esse julgamento quanto aos desdobramentos das insanidades que vêm sendo promovidas aí nos últimos dias em direção à instabilidade do país. Vamos torcer para que o bom senso prevaleça. Boa tarde, Thalita. Bom trabalho.